Vamos falar de nylon de roçadeira e de outros tipos de cortador de grama? Vem com o seu agroboy favorito, porque hoje eu vou falar de uma coisa que vocês já devem conhecer, principalmente se vocês clicaram aqui por causa do tema. E eu tô falando de nylon, mas vou falar de outros tipos de corte também. Porque a gente tem algumas variedades de nylon aqui. Eu tenho praticamente todos os... Eu acho que vocês estão tortos, deixa eu alinhar vocês aqui. Eu tenho aqui praticamente todos os tipos de nylon. Eu vou começar pelo que vocês mais conhecem, que é esse laranjinha aqui. Eu fiz questão também de comprar cada um de uma cor. Esse laranjinha aqui é o redondo de 2,4 milímetros. Esse aqui é um dos mais utilizados, imagino que quase todo mundo conheça. Eu uso ele para fazer cantinho onde tem parede, onde tem para fazer aquela bordinha lá alinhadinha, a bordinha na régua, como diz o Rafa, né, do Vida de Jardineiro. A gente tem também este redondo, vamos ter medidas diferentes. Esse aqui também é de 2,4. Esse daqui é de 3 milímetros, que ele é um pouquinho mais fortinho para quem faz, para quem vai capinar lote, para quem vai cortar onde tem braquiária alta e tudo, vai dar preferência por esse mais grossinho um pouquinho. Vamos para outro que também é muito comum, que vocês devem conhecer, é o quadrado. Aqui a gente tem um quadrado de 2,4 também. Eu gosto de usar ele para onde tem uma graminha um pouquinho mais altinha, tem uma braquiária nascendo no meio, eu gosto de usar esse daqui. Ou, quando o negócio está um pouquinho mais bruto, a gente tem o quadrado de 3 milímetros. Também é bom para quando tem um matinho um pouquinho mais alto. E aqui a gente vai ter algumas coisinhas um pouquinho mais específicas. Eu tô deixando esses últimos dois pro final, porque são menos conhecidos. Esse também, eu acho que já não é todo mundo que conhece. Esse é o Estrela. Deixa eu ver se consigo puxar aqui a pontinha. Eu acho que não vai dar pra vocês verem direito. Mas a pontinha dele é uma estrela. O formato dele é uma estrela. Dá pra ver aqui pela capinha. Esse daqui, meu, é de 2,4. Eu tô pensando ainda se eu vou pegar o de 3 milímetros, provavelmente eu vou. Porque ele é um pouco mais agressivo do que o quadrado. Então, só que ele deixa mais franja branca, ele vai marcar um pouquinho mais a grama. E aqui a gente vai ter os dois, que são dois que eu gosto bastante e que eu acho que a maioria não vai conhecer. Vamos começar por este verdinho aqui, que ele é o quatro faces. O formato dele é como se fosse um trevo. Vocês podem ver aqui pela embalagem. E esse daqui ele é muito bom para acabamento. Gosto de usar ele para quê? Para que eu tenho esse daqui? Para fazer aquele primeiro corte antes de passar o helicoidal, porque eu não corto particularmente, eu não gosto do corte de roçadeira. Então o que eu faço? Eu faço o primeiro corte quando tem uma tiririca, quando tem alguma coisinha ali que tá mais altinha, ou quando a grama passou um pouquinho do ponto. Meus clientes só atendem uma vez por semana, então é muito difícil disso acontecer. Mas imprevisto, chuva, tudo, pode acontecer da grama estar um pouquinho mais alta, então eu passo ele aonde tem um matinho aqui, um matinho ali, uma graminha um pouquinho mais alta, antes de passar o cortador helicoidal, que para quem não conhece, aqui a gente tem um cortador helicoidal manual, ele tem essas lâminas e ele corta como se fosse uma tesoura. É o melhor corte do mercado. Eu não uso nylon para fazer corte de grama de jeito nenhum. E outra ferramenta também que eu uso, isso daqui, por exemplo, eu tenho esse apagador aqui, que é a bateria, que facilita muito para muitas coisas, na verdade. E como eu uso só para cantinho, às vezes não tem necessidade de pegar uma maior, de pegar uma Tramontina, uma Makita e sair cortando tudo. Então eu uso este apagador para muitas coisas. Lógico que quando tá mais pesado, aí sim eu vou com Tramontina, eu vou com Makita, com a gasolina ou elétrico. Mas para muita coisa a bateria funciona. A gente tem esse
suportezinho aqui para botar o nylon. Tem outros tipos também. E uma coisa que eu uso, tem, por exemplo, este daqui, ó, que é um quadrado de 3,5, de 2,4, aliás. E nesse aparador aqui, ele vem essa lâmina, que é como se fosse uma lâmina de um Giro Zero ou de um cortador a lâmina. Eu testei ela e testei essa plástica aqui, eu gostei mais do acabamento dela. Então eu uso essa daqui, aonde o cortador helicoidal não alcança. Que são cantinhos, que é onde a roda do cortador aqui a gente perde cerca de 5, 10 centímetros de corte. Ah, também tem esse disco aqui, que eu até hoje eu não usei, mas veio junto com a máquina. O helicoidal acaba perdendo um pouquinho, então, onde tem uma parede, onde tem uma árvore, onde tem uma planta perto. O helicoidal acaba deixando uma frestinha, eu venho com esse disco de plástico. Eu gostei bastante do corte dele porque ele não deixa tanta franja branca. A ideia deste nylon aqui, o 4 faces, o 4-leaf, ele também é não deixar tanta franja branca. Os que vão deixar mais, em ordem do mais pro menos, vai ser o estrela, é o que mais deixa. Depois vai vir o quadrado, quanto mais grosso, mais franja branca. Franja branca é aquela bordinha que fica na grama que eu acho horrível. Tem gente que não liga, mas eu acho horrível. Eu venho do futebol, né? Inclusive, para quem é novo aqui, se inscreve no canal, porque a gente está sempre falando dos gramados de estádio. A gente está sempre mostrando atendimentos em gramados em futebol ou em residencial. Como que é feito no estádio, a gente adota o padrão, né, internacional, aí, o padrão que é feito nos estádios, o padrão que é feito em Oxford, o padrão que é feito nas mansões americanas, que é isso aqui, é helicoidal. E para quem não conhece, segue. Vocês estão vindo por causa de um vídeo de nylon e podem sair aprendendo como melhorar aí muito o serviço de vocês. Você que tem gravado em casa e está vendo qual fio de nylon comprar para cortar na sua casa, você está aprendendo isso aqui. E já está pensando, será que eu invisto aqui num cortador helicoidal? Esse meu é da Carson, não é publi. Eu comprei na Sodimac, também não é publi. Mas procurem, vale muito a pena. E tem outras marcas, tem da TAP, tem... No Brasil é bem difícil de achar, são mais essas duas mesmo. Mas vamos lá. A gente tá falando franja branca. Esse aqui não deixa nada, zero. Aquela lâmina de plástico que eu falei, ela deixa bem pouquinha coisa. O nylon estrela deixa bastante. O nylon quadrado deixa menos do que o estrela, mas ainda deixa. Aí a gente vai ter este redondo, que vai deixar bastante franja branca, mas bem menos do que o quadrado. Esse redondo que é mais fino vai deixar menos franja branca, mas ainda deixa. E o top do top do top, 4-leaf, 4 faces. E esse aqui, que eu não comentei sobre ele, porque esse aqui é muito especial. Esse daqui é o redondo de 1.6. Ele é um fio extremamente fino. Eu comprei ele azul também, justamente porque ele é o mais delicado que tem. Esse daqui eu gosto muito de usar aonde tem planta por perto, onde tem árvore, onde tem algum tronquinho, porque ele não vai cortar como os outros cortadores, ele vai deixar muito pouca franja branca. Esses dois aqui são os melhores para isso. Esse daqui tem que ter pouco volume, ele não é bom de abaixar volume, e esse daqui é melhor, com um voluminho um pouquinho maior. E esse daqui é mais fino, então onde tem tronco ele não vai descascar, aonde tem uma planta por perto não vai correr aquele risco de cortar fora a planta junto, vai cortar a grama. E eu gosto bastante desse também, é um dos que eu mais esperei chegar. Vamos lá, o que mais que eu posso comentar sobre os nylons? Esses dois vão ser os que menos vão deixar a franja branca. Léo, onde comprar? Calma, sem rir. Eu ainda não vou indicar nenhum lugar, mas em breve eu devo vir aqui com um lugar para indicar para vocês. Por enquanto, não se atente à marca, não se atente a onde comprar, se atente ao modelo. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu vou mostrar isso aqui em campo, na prática, como que eu uso. Vou fazer um vídeo aqui em casa, vou fazer um vídeo em cliente também para mostrar como é que eu faço. E é isso aí, segue seu agroboy favorito. Isso aqui é agro, isso aqui é futebol. E a gente tá falando de corte helicoidal, o melhor corte do mundo, vamos lá.
explicando, basicamente, fazendo uma recapitulação aqui rápida. O que eu costumo fazer aqui, a estrela vai ser para ataque rápido, para onde eu preciso abaixar o volume, para onde eu tenho uma coisinha que é um talinho um pouquinho mais grosso, ou uma braquiária, alguma coisa, eu uso estrela. O 3mm, eu não tenho ele aqui, mas ele vai ser um pouco mais agressivo. Também gosto de usar quando tem uma braquiária maior ou uma coisa. A estrela é boa quando tem uma braquiáriazinha, quando tem um capinzinho aqui, uma coisinha ali. Agora, quando tem um volume maior, ela gasta mais. Então eu vou pro quadrado, 3mm quando o negócio é bruto, e o de 2.4 quando eu quero dar um acabamento um pouquinho melhor e já facilitar o meu trabalho e não ter um retrabalho muito grande. Aí vamos de redondo, eu não tô usando muito o redondo de 3, eu tô usando mais o redondo de 2.4 pelo acabamento, para dar aquela passada onde tem aquela bordadura, tanto na parede quanto aquela de cantinho, para deixar aquele cantinho redondinho, aquele cantinho bem aparadinho, a bordinha na régua. Inclusive eu tô precisando adaptar de algum jeito para conseguir passar este cortador com facilidade, mas eu uso esse daqui para fazer borda. Léo, por que esse daqui? Porque ele vai desgastar menos do que o redondo de 1.6. O redondo de 1.6 eu vou usar onde tem planta, onde tem tronco, onde tem alguma coisa mais delicada. E também ele dá um acabamento um pouquinho melhor, ele vai dar menos franja branca. Então aqui em casa, por exemplo, que é um espaço menor, eu tô pensando em usar só esse daqui, na verdade. Não preciso ficar trocando. E tem aqui o Forleaf, o 4 faces, que ele é um formato de trevo. Ele é excelente para passar antes do corte helicoidal, para baixar um pouquinho a grama e dar aquele acabamentozinho. Não vai dar tanta franja branca. E é bom lembrar também, aqui a lâmina de plástico, que ela dá um acabamento muito bonitinho. Não fica tanta franja branca, mas o grosso, o bruto mesmo, o corpo da grama eu corto só com o helicoidal. Um beijo do seu agroboy favorito, dúvidas nos comentários. Curte, compartilha esse vídeo, manda pro seu jardineiro, manda pra tua equipe, manda pro seu chefe, manda pra todo mundo, manda pro seu vizinho. E eu sou o seu agroboy favorito, um beijo do mesmo e até o próximo vídeo.